Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco, nos abençoe e nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos. Foi Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo da psicanálise convencional, uma voz isolada no seu tempo, que por primeira vez começa a se interessar pela religião. Jung, cuja formação era acadêmica, materialista, em que pese a sua história de vida e familiar, ter uma experiência muito vasta em lidar com fenômenos religiosos, com experiências teológicas, especialmente da família de seu pai, que tinha uma larga vivência no protestantismo alemão, que tinha uma vinculação com o luteranismo tradicional. Ele, na sua época, depois de se apropriar dos elementos básicos da psicanálise freudiana, de cujo mestre ele se fez discípulo, e teria sido filho cultural da sua inevitável herança psicanalítica, que Freud depositava as expectativas através das quais ele poderia vislumbrar o futuro da psicanálise. Jung, no entanto, depois do final do século XIX, particularmente nas duas primeiras décadas do século XX, começa a romper com o pensamento psicanalítico tradicional e se torna praticamente uma voz isolada, na sua época, a se interessar dentro da ciência pela religião. Na sua perspectiva metodológica, o seu interesse inicial não era teológico ou teogônico, isso é, procurar entender se existe algo transcendental, se existe uma dimensão espiritual ou metafísica que, de alguma forma, está por detrás da experiência humana. O seu propósito maior era tentar entender se há uma dinâmica religiosa na subjetividade, portanto, na psicologia do ser humano. E por isso, diferentemente de Freud, ele começa a estudar não apenas sociologia e antropologia, mas também religião. Dedicou vários anos da sua vida debruçando-se a tentar entender o fenômeno religioso e retirar os elementos psicológicos, os elementos emocionais, a carga simbólica que a vivência religiosa possuía, através da mesma lógica que a psicanálise de Freud fez com a mitologia do passado. É sabido que a tradição da psicanálise muitas vezes recorreu aos símbolos e aos mitos, tanto da tradição grega como nas versões romanas, para tentar entender o inconsciente humano. Porque nessa visão, os mitos, a mitologia, de alguma forma revelava muito da psique humana, que através daqueles contos, daqueles elementos simbólicos, daqueles signos abertos, passíveis de interpretações variadas e distintas, o ego humano manifestava o seu inconsciente. É por essa razão que, por exemplo, só para ilustrar, o complexo de Édipo, tão clássico na psicanálise, foi naturalmente resgatado da tragédia e história de Sófocles, o velho mito de Édipo, filho de Jocasta, que mata o próprio pai e mais tarde se relaciona com a própria mãe, para traduzir um símbolo inconsciente da vinculação da criança e do desenvolvimento psicossexual, segundo a teoria freudiana, segundo a perspectiva na visão da psicanálise tradicional, que de alguma forma tem a ver, nessa perspectiva, com o desabrochar de determinados conflitos e também no desenvolvimento da sexualidade humana. É, portanto, um conceito que teve a sua raiz, ou pelo menos foi traduzido simbolicamente, no mito de uma história tradicional da cultura grega.
Jung vai se utilizar quase que de uma mesma metodologia para dizer: à semelhança da mitologia, as tradições religiosas têm muito também a nos ensinar a respeito da psicologia humana. Freud, na sua época, quando estava erguendo as bases da psicanálise, vítima de um tempo e de um contexto cultural onde a religião provocava adoecimento às pessoas, onde a forma de fé quase sempre era uma manobra de massa e era utilizada para, de alguma forma, manipular o coletivo de uma maneira geral, e também tentando dar status de ciência à psicanálise que começava a surgir, erigiu dois adversários principais diante da teoria psicanalítica. De um lado, ele postulava que se deve lutar contra as conceituações científicas que atacavam a psicanálise para, de alguma forma, defender a libido como forma de explicação para os conflitos humanos. E, de outro lado, era necessário também estabelecer uma guerra contra o ocultismo, palavra que Freud usava de maneira preconceituosa para designar qualquer elemento de natureza religiosa, qualquer aspecto espiritual, qualquer explicação não material da realidade humana. E é por isso que ele ergueu uma barreira contra o ocultismo. E essa era, de alguma forma, um dogma, ou estabelecia um padrão para a psicanálise. Mais tarde, as interpretações freudianas chegaram a estabelecer que a religião é, inclusive, um obstáculo para que a criatura possa, de alguma forma, vivenciar o processo da psicanálise de maneira inteira. Porque o religioso, na visão de Freud, mascara os seus conflitos através de uma falsa segurança numa fé que ele se apoia. E aquele que não é religioso entra em contato mais direto com a sua angústia e não nega o seu conflito através de uma máscara ou de uma bengala psicológica, que era o fator da religião na sua forma de interpretar o problema. O ser humano, dizia Freud, na vida adulta, depois da perda de segurança dos seus pais, depois de romper com aquela visão mágica infantil de que os pais são super-heróis, que o protegem, que naturalmente impedem de lhe dar conta de tudo, chegando na vida adulta, ele tem a necessidade de transferir agora de um pai biológico para um pai transcendental, a fim de não sofrer de neuroses, de conflitos, de angústia, de insegurança. Era a visão do pai da psicanálise a respeito da religião. E não podemos criticar tanto Freud, porque ele vivia em um tempo específico, em que ele via a opressão que as religiões, ou poderíamos dizer de maneira mais sincera, os religiosos, impunham aos seus fiéis. Ele conseguia ver o adoecimento nas massas que alguns religiosos, alguns dos quais psicopatas, procuravam naturalmente estabelecer nos seus fiéis. Ele era um homem do século XIX, em pleno cientificismo. E Jung, no entanto, mais novo, mais jovem, embora algo contemporâneo a ele, começa a ter um olhar diferente sobre o fenômeno religioso. Começa a tentar entender a religião sob outro aspecto. É claro que Jung admitia que a religião também poderia adoecer, como qualquer coisa pode adoecer, até jogo de futebol pode adoecer, bem se vê os fanáticos que estão aí matando as outras torcidas. Qualquer coisa pode levar ao adoecimento a depender de como a criatura naturalmente lida com aquilo. Até o espiritismo, por exemplo, no final do século XIX, foi criticado por determinada fatia da sociedade. Por exemplo, aqui na Bahia, o Dr. Juliano Moreira costumava dizer que o espiritismo era uma fábrica de loucos. Aqui para nós, eu nunca vi uma pessoa espírita ficar louca. Agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é uma coisa diferente. Mas era naturalmente o discurso, era a ideologia que vigorava na época. Porque o Dr. Juliano Moreira, com todo o respeito e o brilhantismo que ele tinha, não conhecia profundamente o espiritismo. Conhecia o espiritismo das práticas animistas e mediunistas, de natureza africanista, na sua maioria, as manifestações de transe, e ele, como recebia pacientes transtornados, alguns dos quais que vinham dessas práticas, algumas que eram distorcidas,
pelo excesso de fanatismo ou pela confusão entre doença mental, transtorno clássico da psiquiatria e fenômenos religiosos, ele não tinha a bagagem cultural suficiente, em que pese o brilhantismo, o maior nome da nossa história da psiquiatria na época, esse homem que se relacionou com Emílio Kraepelin, com Albert Einstein, no entanto, não tinha condição de examinar o espiritismo com profundidade, porque era a época do preconceito cultural. As pessoas acreditavam que o espiritismo, e as pessoas que entravam no centro espírita ficavam psicopatas, ou eram dominados por seres diabólicos, caíam no chão, se estribuchavam. Era esse estereótipo, essa fantasia que tomava conta do cenário. Muitas das tradições, inclusive aqui na Bahia, mais ainda no interior, se dizia: não passe pela porta de centro espírita porque o bode preto vai sair e vai te pegar. Era essa ideia que vigorava no imaginário popular. E naturalmente que se ergueu um discurso contra também a doutrina espírita e contra, porque tudo isso é herança do século XIX. César Zama, um antropólogo baiano, adversário cruel de fenômenos espirituais, de religião, amigo de Juliano Moreira e outras personalidades como Nina Rodrigues, materialistas, que discutiam e debatiam e rejeitavam. E naturalmente estabeleciam uma visão essencialmente cultural e social para esses fenômenos que eles não tinham autoridade, com todo o respeito que nos merecem, para compreender. A semelhança de um Foucault, essa mente brilhante, extraordinária, mas que fez críticas um pouco superficiais ao fenômeno mediúnico, teceu considerações até algo ingênuas da mediunidade que ele não conhecia. E que tinha essa ideia, que era muito comum na época dele, de dizer que tudo é socialmente construído. Tudo é a cultura que faz, tudo é cultural. Era a tese da época de Foucault, era o que estava na moda nas ciências sociais, e era isso que ele defendia, sem naturalmente vivenciar diretamente experimentações na área paranormal para criticar os fenômenos mediúnicos. E assim por diante. Então nós temos uma série de movimentos a priori negativos, a priori, do ponto de vista científico, ou seja, antes mesmo de vivenciar, negando a realidade religiosa e colocando tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco, entre dogmas, fanatismo, intolerância, superstição e essência religiosa legítima, vivência religiosa saudável. Jung, tentando se despir desses preconceitos, se interessou muito pela religião. Recorreu ao conceito de religião de Rudolf Otto, o teólogo alemão, que escreveu uma obra chamada O Sagrado, da qual Jung bebeu grande parte da sua compreensão de religião, para mais tarde conceituar o termo luminoso, que está na obra de Rudolf Otto como numen, a ideia da experiência mística, do ponto de vista interior, psicológica, não necessariamente transcendental, em que o indivíduo entra em contato com o numen, isso é, com o aspecto divino da sua psicologia. Ele não estava interessado em um Deus exterior, mas um Deus interno. Há uma dimensão religiosa na criatura, defendia o grande psiquiatra de Zurique. Com seu conhecimento enciclopédico, ele começou a catalogar os elementos religiosos que tinham semelhança em comum em todas as tradições de todas as culturas. Fez avaliação e estudo na Índia, nas tradições orientais e ocidentais, para pegar aquilo que era de essencial, a despeito da roupagem ser diferente, da aparência ser diversa, mas a essência, algumas das quais se repetia, para estabelecer a noção de arquétipo, um padrão universal que se repete na cultura. E entre esses padrões, naturalmente que o padrão religioso, o conceito de religiosidade, Jung defendia como um arquétipo. A ideia do religião, do religere ou religare, ligar a criatura ao divino, ao sagrado, ou religar, ligá-la novamente, vinculá-la, ou ligar as criaturas como seres iguais, como irmãos, é a noção que dá a palavra religião, que tem várias origens etimológicas, inclusive polêmica da sua verdadeira origem, mas que todas elas convergem para uma ideia de laço, de vínculo, seja com o sagrado, seja com o próximo, através da fraternidade. Jung, portanto, se interessava por essas expressões. E mais tarde, em uma das suas obras-primas, Resposta a Jó, ele vai dizer que não se sabe se aquela história de Jó realmente aconteceu ao pé da letra ou é um símbolo. Mas que para ele se interessaria pelo símbolo que estava presente. Jó, em vínculo com Deus,
mais tarde perde um pouco do vínculo com Deus, os reveses que passa, se dissocia da divindade, mais tarde é tentado pela figura simbólica de Satanás, que começa a perturbá-lo, entra em desespero, para mais tarde recuperar sua fé, vincular-se novamente em Deus e se integrar à consciência cósmica. Jung vai dizer que aquilo ali era uma experiência psicológica, em que Jó poderia ser a dimensão do ego, em conflito com as dimensões inconscientes, demoníaca, ou as dimensões instintivas, atávicas, e as dimensões mais transcendentes da própria personalidade, para essa integração, porque somos seres fragmentados. E foi esse o germe das ideias de Jung, que deu origem à sua psicologia das polaridades, o ego e o não ego, o ser consciente e o ser inconsciente, o ser de vigília e o ser subjetivo, o ser não objetivo, o masculino e o feminino, as polaridades diversas que fazem parte da sua teoria central, para estabelecer que esses fragmentos da personalidade devem ser integrados em uma unidade, em um todo. E essa é a tarefa maior da psicologia analítica, a integração dos opostos, consciente com inconsciente, ego com aquele conceito que ele chamou de self, que já é uma palavra inglesa da origem alemã, selbst, que significa, traduzindo ao português, o si mesmo. Isso é, o self é a dimensão, digamos assim, de totalidade psíquica da criatura. O identificar-se com o self é unificar os opostos, é se tornar uma criatura integral, no conceito do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, o homem integral, um indivíduo que não tem fragmentação, um indivíduo que é unificado, que é um todo, que é a experiência, diz Jung, das religiões, porque aparece de maneira simbólica essas questões. Jung naturalmente vai mais tarde declarar em várias de suas obras que a religião resgata uma carga simbólica do indivíduo, uma carga emocional, mas sobretudo e de maneira mais simples, a religião é terapêutica. A religião tem algo que fomenta também o bem-estar. Ele era uma voz isolada na sua época, defendendo a ideia de que a religião, a depender de como ela é vivenciada, pode fazer bem à saúde da pessoa, pode provocar bem-estar. Mas na sua época ele foi quase que uma voz monstruosa, quase que uma coisa exótica e estranha para os padrões da época, porque ele era um homem da transição do século XIX, em que pese ele viveu também boa parte do século XX, mas ele é um homem do século XIX que viveu a modernidade, que viveu os grandes momentos da ciência acadêmica tradicional, da ciência organicista. Ele é herdeiro cultural do iluminismo francês, dos grandes pensamentos racionais que romperam com a tradição religiosa, desde a enciclopédia, aliás, desde o empirismo britânico até a enciclopédia, mais tarde o iluminismo francês, quando os grandes pais do racionalismo moderno, do iluminismo como Diderot e Voltaire, diziam que o ser humano pode pensar com a sua própria cabeça e que deve se divorciar e excluir as propostas de fé que aprisionam e algemam o pensamento humano. Diderot e Voltaire chegavam a dizer: eu não tenho dúvidas, disseram eles, que não vai passar muito tempo para que a religião seja coisa do passado, porque a religião é coisa temporária, é coisa passageira, é coisa de que ainda não é esclarecido. Essa era a mentalidade no final do século XVIII e no começo do século XIX, quando no século XIX, o século da ciência, surgem os laboratórios, as academias, as grandes instituições acadêmicas convencionais, e surge todo um pensamento voltado para a ciência, uma espécie de idolatria exclusiva pelo pensamento científico, e até a filosofia, que em alguns momentos bebia das teses belas de Sócrates e Platão, espiritualistas, se divorciava agora do idealismo socrático-platônico, do idealismo espiritual, para advogar a causa do niilismo, do nadaísmo, do existencialismo materialista, da filosofia do nada, do sem sentido. E é assim que é apregoada na filosofia a morte de Deus e a morte da religião. Quem não se recorda de Nietzsche, na sua obra-prima Assim Falava Zaratustra, dizendo que Deus morreu. Até uma piada que rola na internet dizendo:
Deus está morto, assinado Nietzsche. E embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus. Mas, enfim. A grande verdade é que, assim falava Zaratustra, Nietzsche já no final da existência, já psicótico, caminhando para a demência, que o levaria à morte em agosto do ano de 1900, narra a personagem do louco, que é a personagem principal da obra, que poderia ser até uma própria projeção psicológica dele, que aparece na praça pública e começa a dizer: eu acabo de matar Deus. E o semblante de tristeza tomou conta da massa. E as pessoas começam a dizer: agora o que será de nós, sem a presença de Deus? Era a ideia literária, claro, ficcional, de Nietzsche para defender o conceito de que religião é algo de gente que não sabe pensar. Ele defendia várias vezes que religião é o conjunto de organizações que procuram manipular as pessoas. É uma necessidade de hierarquia não laica, uma hierarquia não civil, para estabelecer controle populacional, para estabelecer de alguma forma o controle das ideias, para a manipulação das massas, para determinado controle de ordem. E chegou a ironizar dizendo que quem acha que tem necessidade de religião deveria buscar a polícia, porque a polícia é muito mais eficiente do que a religião. Era a forma dele ironizar, ridicularizar as sistematizações religiosas e de alguma forma lutar contra as instituições religiosas da sua época, as organizações religiosas, influenciando ele vários pensadores, entre os quais o dinamarquês Søren Kierkegaard, um dos pais do existencialismo, que também falava de maneira ferrenha as afirmações contra poderes religiosos, contra instituições religiosas da sua época. E assim outras personalidades que se ergueram contra os sistemas religiosos. Quem não se recorda de Thomas Edison, a quem nós tanto devemos, a quem a ciência deve a lâmpada elétrica, o fonógrafo e mais de 1000 inventos que ele ofereceu à humanidade, patenteando todos. Ele costumava dizer no final do século XIX: eu não dou 2 décadas, até 1920, para que a ciência tenha descoberto tudo e não haja mais necessidade de Deus, de nada, necessidade de visões metafísicas, porque essa questão é uma questão de coisa demodé, de elementos ultrapassados. Posso afirmar, dizia Thomas Edison, posso afirmar que a religião é uma fraude. Era a expressão que ele utilizava. Seguindo praticamente as suas ideias, Mikhail Bakunin, o famoso teórico político-social, uma daquelas vozes que estavam contemporâneas a Karl Marx, um dos pais do sistema do anarquismo, e que até hoje influencia boa parte dos segmentos científicos, principalmente da ciência cognitiva, porque era um intelecto brilhante, bem se vê, mas ele dizia que a religião é uma demência coletiva. E assim, se a gente for evoluindo, a gente for pesquisando, a gente vai ver coisas do gênero para pior ou para melhor, a depender do ponto de vista nosso, se a gente é religioso ou não. A grande verdade é que o próprio Marx estabeleceu a famosa frase tão repetida: a religião é o ópio do povo, é o ópio das massas. Porque a visão desse brilhante economista, esse homem extraordinário, na sua época de injustiças sociais, de trabalhos mais do que escravos, de pessoas que morriam em fábricas, de pessoas que viviam praticamente ali, inclusive crianças, morrendo por trabalhos exaustivos, 15 horas por dia. E na sua forma de entender, ele elaborou toda a sua teoria complexa da luta de classes, da revolução do proletariado e assim por diante, e estabeleceu a religião é o ópio dos povos, porque era a religião que ele conhecia, a religião opressora, a religião que manobrava. É óbvio que Marx não teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, embora fosse contemporâneo de Allan Kardec, viveu na mesma época de Kardec. É provável que, famoso que era, Kardec deve ter ouvido falar a seu respeito, até porque faz algumas considerações sobre as teorias sociais da época. Kardec chega a fazer considerações em O Livro dos Espíritos. Mas é provável que Marx não conheceu Allan Kardec na sua época. E seguindo as suas pegadas no século XX, nós temos vários pensadores que mais ou menos copiaram, ou pelo menos desenvolveram esses conceitos originais. Entre eles destaca-se o francês Jean-Paul Sartre, que era de alguma forma entusiasmado pelo marxismo e que naturalmente defendia a ideia de que a religião é algo desnecessário para a sociedade. Em uma das famosas frases, Sartre dizia: existindo ou não existindo Deus,
pouco importa. Ele não tem nada a ver com a sociedade e pouco importa a existência ou não existência dele em nossa vida e em nossa vivência de angústias, de conflitos e de luta em torno da liberdade. Liberdade tão apregoada por Sartre, que seria a força motriz da angústia. Porque na conceituação de Sartre, a liberdade, e com mais discernimento e mais liberdade eu tenho de opções, mais angústia eu tenho de fazer escolhas do ponto de vista material. E assim por diante, para não mencionar Martin Heidegger, que também era ferrenho adversário das instituições religiosas e até defensor de poderes totalitários civis que banissem instituições religiosas da Terra. E de alguma forma, Martin Heidegger foi lido e foi referência principal de personalidades como Adolf Hitler e Mussolini para a sua visão de Estado totalitário, embora Hitler fosse católico, para engendrar a morte, a destruição e a cultura que tivemos no Terceiro Reich. Tudo isso, naturalmente, foi muito predominante, porque a ideia que se advogava e os argumentos que se levantavam eram os argumentos que dizia que a religião fazia mais mal do que bem, os malefícios históricos das religiões, as guerras religiosas, os conflitos, a intolerância e o fanatismo, que são verdades, existiram e existem. Mas não é a questão da mensagem religiosa, não é guerra de religião, é guerra de religiosos, de pessoas psicopatas que na religião como fora delas desabrocham suas paixões. Porque se nós temos, por exemplo, na religião, morte de muitas vidas, na não religião tivemos a mesma coisa. Quem não se recorda do comunismo soviético de Stalin, que tentou estruturar um país ateu, e não foi menos cruel que Adolf Hitler, mandando milhões de pessoas para os campos da Sibéria e de extermínio. Ou Mao Tse-tung, também na sua visão ateia e comunista, na sua época, e que também tentava fazer uma cultura totalmente materialista. E mais de 70 milhões de mortes de que ele foi responsável, segundo as estatísticas e as tradicionais biografias. Mas a grande verdade é que no século XX, na sua segunda metade, a partir da década de 60 e 70, lentamente está havendo uma mudança paradigmática. Quando homens de ciência começam a se levantar dizendo que não há uma dissociação entre o pensamento científico e religioso necessariamente. São apenas formas de interpretar realidades diferentes. Da mesma forma que ninguém usa o mesmo instrumental teórico-prático de uma ciência natural para a ciência humana, ninguém vai pegar um tubo de ensaio que a gente usa no laboratório de química para sair por aí examinando um fenômeno social. Porque precisa de uma outra metodologia e de outro instrumental teórico-prático científico. Porque para cada campo científico é necessário métodos e instrumentais específicos. Então, esses cientistas começam a se levantar para dizer que a religião e ciência não são tão incompatíveis assim. Francis Collins, o famoso pai do projeto Genoma Humano, depois da decodificação do genoma humano, em 2001, quando ele lança uma obra fenomenal, ele também declara dizendo: agora podemos compreender nas cadeias do DNA como Deus elaborou e engendrou a vida. Ao invés do DNA, do projeto Genoma, da estruturação genética, destruir a ideia de Deus, pelo contrário, fez de Deus algo muito mais sábio, em que a partir da cadeia dos primeiros aminoácidos, as cadeias dos primeiros DNA, formou-se uma vida que elaborou-se de uma maneira muito inteligente, revelando a sabedoria à semelhança do mecânico com o relógio, que estabelece na sua regularidade a verdadeira sabedoria, não que o relógio seja inteligente, mas a inteligência daquele que o engendrou para ser regular, mecânico e automático. Então, essas colocações de Francis Collins, que declara a sua visão de que a genética e a ciência estão unificadas ao conceito de divindade, lançando inclusive uma obra chamada A Linguagem de Deus, sustentando a ideia de que ciência, à medida que progride, vai chegando a um conceito de Deus muito mais sofisticado, muito mais aprofundado, vem contribuir com Jim Hammer,
o famoso engenheiro da genética, que também se levanta para dizer que há, e ele fazendo uma experiência na genética, há um DNA, um elemento genético específico que pode estar associado à crença. E ele chamou este gene, o gene VMAT2, de gene de Deus. Ele vai dizer que a religião é social, é deliberada, tem a ver com a experiência e história de vida, mas a crença é algo estrutural, está na criatura. Em palavras mais simples, poderíamos dizer o seguinte: nós sempre acreditamos em muita coisa, e a maioria das coisas que a gente acredita, a gente não pode provar. Aliás, texto de Allan Kardec, há mais de 100 anos atrás, mais de 150 anos atrás, que Jim Hammer falou isso. Porque muita coisa a gente acredita, mas não pode provar. Eu acredito em muita coisa, em contrato comercial, financeiro, que são contratos às vezes de confiança, mas não posso provar que aquilo vai ser honesto. Eu muitas vezes invisto em algo que não posso averiguar se realmente aquilo é verdadeiro. Eu quando vou para o restaurante para comer uma comida, eu não desconfio que o cozinheiro está num surto psicótico e resolveu se suicidar e matar todo mundo colocando veneno na comida. E que pode acontecer. Pode acontecer. Eu não fico achando que o garçom deu uma cusparada. Cuidado com os garçons, tratem bem os garçons. Deu uma cusparada na comida e depois me entregou um prato de comida para comer. Eu não fico desconfiando. Eu não acho que o piloto está num surto psicótico, maníaco-depressivo e resolveu se suicidar, como aconteceu alguns anos atrás. Eu confio no motorista, mas eu não posso provar. Boa parte das coisas que a gente acredita, a gente nunca pode provar. Eu acredito no vírus, nas bactérias, mas a exceção daqueles que trabalham em laboratório com microscópios especializados, eu nunca vi, mas eu acredito, porque alguém viu e me falou. Eu nunca vi a camada de ozônio, nunca vi a lei da gravidade, eu nunca vi o amor, mas eu acredito nessas teses e nessas realidades. Então Jim Hammer vai dizer que há uma tendência estrutural na criatura em crer, em acreditar, porque é impossível a gente averiguar tudo. Não podemos provar, mas acreditamos. E ele vai chamar esse gene de VMAT2. O ser humano é o único animal que acredita, que na sua perspectiva ele simboliza as coisas, e por isso o único animal religioso. Essas questões vão naturalmente desembocar na ideia de Ken Wilber, o famoso teórico da ciência, aliás, um dos maiores teóricos da ciência no momento, que chega a defender que a ciência é apenas um modo de interpretar, que aqueles que estão ainda achando que a ciência é a verdade absoluta, estão ainda no século XIX, diz ele, a maior autoridade da ciência em nossa forma de ver atualmente. Porque essa ideia, essa idolatria de que a ciência é a única verdade, é do moderno, não é do pós-moderno. Porque o pós-moderno não acredita nessa exclusividade de sabedoria da ciência. Quantas vezes a ciência se enganou e voltou atrás? Não que a ciência não seja uma forma de conhecimento importante. Não que a ciência não seja um ramo de conhecimento importante. Mas a ciência está dentro de um modelo, de uma injunção, como dizia Wilber, para tentar examinar a questão dentro de um método. É uma forma de interpretar. Mas eu tenho outras formas de interpretar que não são científicas e às vezes são sábias. E às vezes são averiguáveis. Então esse fetiche pela ciência, diz Wilber, não dá conta de tudo. Zygmunt Bauman, um dos maiores teóricos ainda vivo, tem 92, 93 anos, e que tem feito leituras fantásticas sobre a realidade. Esse sociólogo admirável, vítima inclusive do nazismo e sobrevivente do nazismo, costuma dizer que a sociedade atual é uma sociedade líquida, que tudo aquilo que era sólido no mundo moderno se dissociou e se fez líquido no mundo pós-moderno. E a ciência não é mais dona da verdade. Acreditar na ciência exclusivamente é tão, diz ele, é tão mitológico como se acreditava na mitologia, como se acredita no Saci Pererê e assim por diante. É apenas uma forma de conhecimento válida, mas não a única forma. Mas as experiências, mesmo na academia, para quem gosta de ciência, têm chegado à conclusão verificável que os religiosos que lidam com a religião de maneira saudável têm uma saúde mais bem elaborada. São unânimes as estatísticas em dizer que os religiosos respondem melhor a tratamentos, respondem melhor a quimioterapia, respondem melhor a UTI, respondem melhor a cirurgias cardiológicas graves, têm menos efeitos colaterais, submetem-se melhor às prescrições médicas, em função de que
a dimensão religiosa parece colaborar com o processo binômio saúde e doença. Então, hoje é unânime na área, seja por um viés do efeito placebo, é pura autossugestão, seja porque a gente acredita em algo místico ou transcendental, a religião é importante. Os efeitos da meditação sobre o corpo são pesquisas de dezenas e centenas de pesquisas, fazendo conexão entre a meditação e os efeitos no colesterol, na pressão arterial, no funcionamento cardíaco, nas manifestações cerebrais, nas manifestações intelectuais, cognitivas, que são extraordinárias. Mas a grande verdade é que toda essa realidade foi examinada pelo Espiritismo a partir de Allan Kardec. Allan Kardec, nas suas formulações extraordinárias, já havia estabelecido a tese, conforme está no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança entre ciência e religião. Esse texto kardeciano admirável, onde ele já propõe na sua época uma visão interdisciplinar, onde nem havia o conceito de interdisciplinaridade na época de Allan Kardec. Estamos falando da década de 60 do século XIX, 1864. Então não havia essa visão interdisciplinar que ele já havia proposto na aliança da ciência e da religião, como sendo dois segmentos que têm como se comunicar, que têm uma forma de dialogar. Por isso ele estabelece o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia e uma religião, ou uma moral, como se queira. Uma ciência que tem o seu laboratório, o seu método específico, não é uma ciência acadêmica, é uma ciência experimental, de observação, que tem o seu método mediúnico, mas que tem o seu método de replicação para verificação e confirmação em qualquer parte do mundo, através das experiências mediúnicas e espirituais, no laboratório da mediunidade. Uma filosofia porque investiga, porque lucubra, porque pergunta, porque discute, porque propõe, porque questiona as questões da vida e responde às grandes questões filosóficas. E uma religião. E aí Allan Kardec faz uma consideração interessante, porque a princípio ele não conceituou o Espiritismo como religião, para mais tarde ele voltar ao assunto e dizer que o Espiritismo não havia sido conceituado como religião a princípio, porque a palavra religião é polissêmica, tem vários significados, tem vários sentidos. E por religião, tradicionalmente se acredita ou se define a ideia de um conjunto de dogmas, de hierarquia, de sacerdócio, de imposição de fé, de conceitos que não são questionáveis, de poderes religiosos, de superstição, de ritual. E aí Allan Kardec vai dizer, nesse sentido o Espiritismo não é uma religião. Mas do ponto de vista filosófico, Deus, imortalidade, a elevação da alma, o melhoramento da criatura humana, o melhoramento do ser como indivíduo, o desenvolvimento pessoal, a prece, os exercícios interiores de recolhimento, a ação do bem, o exercício da fraternidade, tudo isso são elementos de religiosidade que estão presentes em todas as religiões. O Espiritismo, diz Allan Kardec, por isso é religião, porque tem essa ideia de laço, e ele usa essa expressão na Revista Espírita, uma ideia de laço que liga os seres humanos como irmãos, e uma religião cósmica que liga a criatura para com seu Criador, de uma maneira sem superstição, sem sacerdócio, sem crendice, sem dogma, e numa visão de fraternidade, o que levou o Espírito Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco, a dizer que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. É essa síntese, esses elementos que convergem em uma coisa só, é que dão uma ideia. E quando Allan Kardec examina a religião e o papel da religião na sociedade, ele antecede muito os conhecimentos sociais e antropológicos da atualidade. Quando ele pergunta aos espíritos, então a ideia de religião, de alma e de Deus, não seria o fruto de um ensino religioso, educacional, de determinadas instâncias e instituições? Essa é a ideia que alguns pensadores têm até hoje, de que a religião é fruto de uma escolarização, fruto de um ensino específico, fruto de alguma catequese específica, ocidental ou oriental. E os espíritos respondem, de maneira nenhuma. Porque se fordes consultar as manifestações primárias, antes mesmo da escolarização e da civilização, veremos manifestações religiosas. Dando uma ideia, dizem os espíritos, que há uma essência no indivíduo que é espiritual.
E por isso, inevitavelmente, ele concebe algo místico, algo transcendental. Allan Kardec coloca uma nota de rodapé, vai dizer que é por isso que não há, naturalmente, de maneira totalitária, de maneira coletiva, culturas materialistas na Terra. Nunca houve uma nação, uma cultura ateia de maneira absoluta. Ainda que a gente cite o comunismo soviético de Stalin, como nós citamos, estruturalmente ele tentou, mas não conseguiu fazer da União Soviética uma nação ateia, porque a religião florescia ali dentro mesmo. E quando acabou, a União Soviética de Gorbachev floresceu de manifestações religiosas aqui e acolá. Vários segmentos religiosos começaram a naturalmente desabrochar de maneira mais contundente, dando a ideia de que a religião não é apenas fruto de algo cultural, mas há algo em nós que nunca houve uma cultura coletivamente ateia. E Kardec previu isso e falou isso no século XIX, quando os espíritos assim respondem para ele, dizendo que nós temos uma essência espiritual e por isso o espírito traz reminiscências. Temos, portanto, uma centelha divina. E é por isso que, ligados à divindade, tendemos a fazer a nossa forma de fé, a elaborar. E quando ele examina as 10 leis morais do cosmos e investiga a lei de adoração, ele vai fazer um verdadeiro estudo de antropologia do desenvolvimento do pensamento religioso na Terra. Ele faz uma análise profunda, em uma linguagem atual, do desenvolvimento da religião, da evolução do pensamento religioso, da análise das religiões, das suas tradições variadas, quando estabelece que essa manifestação da adoração a Deus está diretamente relacionada com o grau de evolução do espírito que somos. Em outras palavras, quanto mais o espírito é materializado, mais as suas crenças são materiais. Inconscientemente ele tem a centelha divina, a fé, a noção de algo espiritual, mas ele concebe o céu e o inferno de fogo ou de aposentadoria compulsória, porque para o homem da Idade Média não trabalhar era o paraíso. Hoje as pessoas adoecem porque não trabalham, algumas deprimem porque estão ansiosas, mas na época era, imagine, por exemplo, ficar no céu tocando harpa para Deus, que Deus devia ser muito vaidoso, porque ele tem que ficar agradando a ele o tempo todo, tocando harpas para Deus e desenvolvendo ler. Lesão por esforço repetitivo. De tanto, porque para a eternidade toda tocando harpa é para criar ler problemas. Então a gente vê aí na tradição muçulmana o homem chega ao paraíso diante de Alá e recebe as 12 virgens. Quer dizer, é um céu de depravados. Naturalmente que Maomé ou os grandes teóricos da tradição muçulmana estabeleceu isso na época que existia virgindade. Hoje a gente nem sabia explicar aos jovens o que é isso. Mas, enfim, a grande verdade é que essa visão, essa conceituação está naturalmente associada ao nível de consciência e de evolução do espírito. E à medida que ele evolui, mais cósmico, mais transcendente, mais metafísico, mais einsteiniano é a sua visão da divindade. De um Deus patriarca que está sempre punindo, na tradição de Moisés, ao Deus amor, a um Deus que não é pai, mas é pater mater, é um Deus que é uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como os espíritos disseram Allan Kardec na questão 1 do Livro dos Espíritos. Nós temos uma série de desenvolvimentos, de evolução, de um Deus que é uma estátua, que eu adoro a pedra na litolatria, para a fitolatria, os vegetais, para a zoolatria, os animais sagrados, até hoje em algumas culturas da Índia, para mais tarde, naturalmente desenvolver a ideia de um Deus imaterial, de um Deus que não é matéria, que não é humanoide, que não é antropomórfico. Há uma série de desenvolvimentos, porque são os próprios espíritos que vão compreendendo melhor a divindade à medida que vão se libertando mentalmente da matéria. É isso que Allan Kardec diz na lei de adoração, de alguma forma associando ao nível evolutivo espiritual. E somente a gente vai desenvolvendo isso ao longo das reencarnações. O Espírito Emmanuel, na mensagem que nos serve de tema, religião, no livro roteiro, em um determinado momento vai dizer que a religião, por incrível que pareça é meu, ele não fala assim, mas a religião nasceu no berço rústico do temor. E eu, antes de vir cá para cá, fiquei me perguntando o que é que Emmanuel queria dizer com isso. Ou seja,
as nascentes do sentimento religioso é o medo. O medo parece ter sido o primarismo do sentimento religioso. Mas Allan Kardec já havia colocado isso de maneira em germe e Emmanuel desenvolve. Quando na lei de adoração, Allan Kardec coloca dos sacrifícios, dos holocaustos. O ser primitivo começou a matar para ter a sua vida poupada, com medo da chuva, do terremoto, do relâmpago, que ele acreditava ser deuses diferentes. E esse sentimento de medo fez brotar ao longo dos milênios o sentimento de religiosidade. O medo para se salvar, para poupar, e o sacrifício, o holocausto. Daí Allan Kardec examina os sacrifícios humanos, a princípio dos próprios clãs, das tribos, depois a preservação do próprio clã, porque ele percebia que matando os seus ficava sozinho, e mais tarde poderia ser vítima de um animal feroz ou de uma agressão da natureza, para mais tarde matar os outros clãs. Estabelecem-se aí as guerras, como tendo base fundamental no sentimento religioso, o princípio. Mais tarde a preservação dos seres humanos para sacrifícios de animais, os holocaustos em Israel, por exemplo, de cordeiro, de carneiro e assim por diante. Para mais tarde, o sacrifício do vegetal, até hoje a gente tem um pouco isso, as flores que a gente leva no cemitério e coloca no caixão, que não deixa de ser um sacrifício do vegetal, do verde. E Allan Kardec vai dizer, no entanto, que nesse desenvolvimento, até a criatura conseguir se despojar desses elementos materiais que não são negativos, são apenas fases, são apenas etapas do nosso desenvolvimento espiritual, para compreender que o maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus, é o sacrifício das nossas imperfeições. É o melhoramento pessoal. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do meu egoísmo. É o sacrificar a minha ambição desmedida. É sacrificar a minha agressividade. É o sacrifício das minhas paixões, que vai me tornar naturalmente, nesse holocausto a Deus, me tornar imagem e semelhança dele. Então essas colocações nos chamam a atenção para esse sentimento do medo, que é o berço rústico da fé. Até hoje algumas pessoas parecem que têm mais medo tem mais temor do que amor a Deus. Daí a gente vê algumas doutrinas, principalmente aquelas eletrônicas que estão em moda, que falam mais do diabo do que em Deus. Eu sempre digo isso, que há um fetiche nosso em dizer que tudo que acontece de maneira diferente é o diabo, nunca é Deus. É porque a gente tem mais afinidade com o colega do que com o chefe. Então é essa coisa que a gente fica, né? Então há religiosos que falam mais no diabo do que em Deus. É impressionante isso, essa identificação nossa. A grande verdade meus amigos, é que não há lágrimas morais, até lágrimas materiais, que a ciência consegue resolver por conta da tecnologia, do conforto que ela proporciona. Mas lágrimas nascidas do coração, lágrimas de desconforto moral, que a ciência não pode resolver. A morte de um ser querido. Eu duvido que alguém fique confortado com a ciência que vai dizer agora sua mãe virou pó, se destruiu, agora um monte de átomo, que vai agora assumir outras expressões da natureza. Isso não é nada confortador. E outras questões e outros desafios a ciência não vai conseguir solucionar. A filosofia interroga, questiona, a filosofia elucubra, pergunta, reflete, mas é o aspecto da religião, e Emmanuel na sua mensagem defende que, apesar de tudo, a religião fez mais bem do que mal. Não fosse a religião, a sociedade não se construiria como se construiu. Não fosse a religião, nós não teríamos uma série de benefícios que o sentimento religioso proporcionou à humanidade. Direto ou indiretamente, os direitos humanos, a ética, foi influenciado também pelo sentimento religioso na opinião e na expressão do Espírito Emmanuel. Por isso, meus amigos, o Espiritismo tem no seu aspecto religioso o coração da doutrina espírita. Se a ciência confirma a imortalidade, se a filosofia faz a gente entender, refletir, questionar, compreender mais, é o aspecto religioso que vai nos erguer para cima. É que vai dizer, como diz Emmanuel, que no triângulo do Espiritismo, ele estabelece o Espiritismo como triângulo. Ele vai dizer que as vértices de base e de lado, as vértices de base são as vértices que têm a ver com ciência e filosofia, que são as bases terrenas. Mas o vínculo para o céu é da dimensão religiosa. Porque os conhecimentos materiais são sempre horizontais, mas a evolução do sentimento é sempre mais difícil.
Conhecimento a gente sempre está adquirindo mais, sempre está adquirindo cultura, sempre a gente está assimilando mais coisas, mas superar determinadas expressões morais, vencer determinada animalidade que existe entre nós, necessário, é sempre uma vertical e é sempre mais difícil. E é isso que o Espírito Emmanuel fala. Por isso o aspecto religioso é o mais importante, porque o aspecto religioso vem nos confortar. O aspecto religioso vem nos dar o melhoramento moral essencial. Eu já falei recentemente no grupo de estudo. Certamente eu tenho uma biblioteca. Só num aparelho eletrônico como esse eu tenho uma biblioteca maior do que tinha Santo Agostinho. Mas isso não me faz um Santo Agostinho. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do pensamento. Certamente hoje eu tenho um arsenal de informação fantástico a respeito de determinadas peças musicais. Se eu quiser passar a vida inteira estudando a 9ª Sinfonia de Beethoven, eu vou acabar a minha vida sem saber de tudo. Eu vou ter o libreto, baixo agora na internet várias músicas, várias 9ª Sinfonias com maestros e orquestras filarmônicas diferentes, desde um Herbert von Karajan que tocava rápido, até um Celibidache que tocava quase lento, quase que 2 horas uma 9ª Sinfonia, com estilos diferentes, porque tinham filosofias diferentes, até as críticas que se fizeram da 9ª Sinfonia, que Beethoven nem sonhava na época dele, que tinha tanto conhecimento assim. Mas isso não me faz conhecer a música mais do que o próprio Beethoven. E talvez não me faça conhecer mais, talvez até me faça conhecer bem menos do que aqueles que assistiram ao primeiro momento da 9ª Sinfonia. Então, o fato não é apenas saber, conhecer. O saber ou conhecer é importante. Mas é necessário algo que Lutero chamava de experiência pessoal. E isso da experiência pessoal ninguém dá. O indivíduo tem que vivenciar. Nós transmitimos conhecimento, mas a vivência que dá a experiência de cada um. E é isso que faz com que alguém tenha uma fé. Porque a fé é esse sentimento. A fé é um sentimento que não é racional. Kardec vai dizer, fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que sabedoria! É a fé raciocinada, não é fé racional. Ou seja, racionalmente eu especulo que esse teto foi bem construído e por isso ele não vai cair aqui e desabar sobre nós. Porque, do ponto de vista racional, eu tenho uma série de argumentos para defender. Não posso provar, novamente, é uma fé. Eu não posso provar porque eu não conheço engenheiro, eu não vi a obra sendo feita, eu não estive aqui na hora que o arquiteto, que o engenheiro, que o mestre de obras, que o pedreiro estava fazendo. Mas, por uma série de razões, uma série de motivos, eu posso dizer que isso daqui foi bem construído. Eu acredito por bases racionais. Essa é uma fé raciocinada. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, essa fé que se apoia na razão. Mas é fé. É uma expressão de sentimento. Portanto, uma expressão que dá força ao indivíduo e que a razão não consegue dar conta de tudo. É essa fé que consegue fazer com que o São Francisco de Assis deslumbre a Idade Média. Aquilo dali não pode ser explicado apenas pela intelectualidade. O que aquele homem fez, o que aquele homem deslumbrava o mundo, e narra uma tradição que depois de toda a sua vida missionária, já doente, acamado, quando ele viu o que aconteceu com a sua ordem, a ordem dos franciscanos, tudo aquilo que ele não queria, porque ele queria o casamento com a irmã pobreza e com a irmã castidade. A simplicidade absoluta, e ele via a ordem dos franciscanos começar a ter poder, hierarquia, domínio, a distorção da sua ordem, e ele já acamado, ele começou a ficar deprimido. Ele deprimiu. Diz os biógrafos que ele ficou muito mal. E aí, em um momento, chamaram Clara, a nobre amiga e irmã Clara. E ela, mais jovem, se aproximou de Pai Francisco. Eu lhe quero fazer uma pergunta. Você sempre defendeu a ideia da pobreza, do casamento com a pobreza. Paizinho, o senhor realmente é pobre? Realmente o senhor é pobre? E ele disse que sim. Ela disse, mas o senhor ainda está se apegando a uma riqueza. Ele disse, mas como, minha filha? A riqueza do apego ao patrimônio e ao legado que você deixou. Desapega, Francisco. Sede realmente pobre. Desapega da sua
sua própria obra, da obra que criaste. Deixa e renuncia à possibilidade de nem ser mais tarde lembrado pela história. Felizmente foi. Mas desapega-te, porque falta isso para realmente você ser pobre e estar com Jesus. Ele, nesse momento, os idealistas, nesse momento, saiu da depressão e ficou alegre. Diz, agora sim, eu sou totalmente pobre. Era, portanto, o último momento, como Jesus também vivenciou, no seu exemplo máximo de entrega total. Então, é essa expressão da fé que a razão totalmente não consegue logicar. Como é que a razão pode logicar, já para concluir? A fé, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá. Diz o biógrafo de Teresa dos Pobres que, limpando alguém com a gangrena, que é enfermeiro, profissional de saúde, sabe que a gangrena emite às vezes um odor insuportável. E ela, limpando aquela perna praticamente apodrecida, e o homem que era um pária, e os párias não são naturalmente acolhidos, nem se relacionam ninguém com ele na Índia. Ele, emocionado, disse, Senhora, qual é a vossa religião? Diz a vossa religião, para que eu possa seguir também. E ela vai dizer, a minha religião é o amor. E o teu Deus? Fala-me um pouco do teu Deus para mim, porque o teu Deus deve ser um Deus especial para que eu possa seguir. E ela diz, o meu Deus é você. Eu amo ao meu Deus, e meu Deus é você. Então ame-se a si mesmo, porque o meu Deus é você, que é meu irmão. Então como é que a gente pode explicar isso apenas numa experiência racional, intelectual? A fé é essa força motriz que a religião pode proporcionar e que se exercita com o tempo, é uma experiência emocional. Como explicar de maneira intelectual Joana de Cusa presa a um poste, sendo queimada viva, apenas porque não quis dizer uma palavra, abjuro, diante do soldado romano que dizia, tu és romana, Patrícia, se tu disseres abjura, ou seja, renuncio à crença cristã, tu serás liberada aqui e o teu filho também será. E enquanto o filho gritava dizendo que odiava o cristianismo, que não queria morrer, o filho quase adolescente, ela com lágrimas nos olhos, porque mais doía os gritos de horror do filho do que necessariamente a sua entrega a Jesus. Como é que a gente pode explicar isso de maneira racional e científica? Ela dizer que é uma alegria dar a vida e que não poderia renunciar à crença que ela optou. Na obra de Emmanuel, Ave Cristo, há um momento especial quando Rufília e Lucrécia, duas filhas de um escravo famoso, é apresentado a ele, que está algemado e ajoelhado, porque o seu senhor havia descoberto que ele era cristão. E ele diz, mas meu senhor, embora seja cristão, nunca ofendi as vossas crenças da mitologia romana na vossa casa, sempre fui um servo fiel. Mas o cristianismo é uma doença, e devo puni-lo com a morte. Ou então, renuncie à sua crença aqui, diante de mim, da sua esposa e das suas filhas. E o escravo Rufo, com lágrima nos olhos, olha para aquele senhor de escravos que não podia compreendê-lo e disse, eu sou escravo apenas do ponto de vista político e social. Mas a liberdade que Jesus me ofereceu me torna totalmente livre. Eu sou uma pessoa inteiramente livre graças à liberdade que Jesus me optou. Eu não posso renunciar à crença que eu abracei, porque senão seria infidelidade com a minha causa. Ele olha e diz, suas filhas serão vendidas agora como escravo. E sinaliza o preço das filhas diante dos seus olhos. Um capataz de escravo se aproxima e compra as duas filhas adolescentes e a sua mulher, que choram desesperadas. E ele, tremendo, abaixa a vista para não ver. O capataz então reúne-as, passa por ele e diz bem baixinho, Emmanuel na sua beleza literária vai dizer na obra Ave Cristo, meu amigo, morre em paz, eu sou cristão, tua filha e tua mulher, tuas filhas e tua mulher estão salvas comigo. Ele abre um sorriso e naquele momento o Senhor vai e ainda tenta algumas vezes, até que ele seleciona duas liteiras para amarrar os seus braços e as suas pernas e dar o sinal a fim de que ele fosse despedaçado correndo os cavalos em direção oposta. E ele desencarna em luzes. Emmanuel narra a recepção com que ele é acolhido no mundo espiritual, dos vultos máximos do cristianismo que vieram recebê-lo, em festa na espiritualidade.
em que cantam hosanas para o escravo Rufo, esse mesmo Rufo que reencarnaria mais tarde no Brasil como Eurípides Bassanufo, o apóstolo de Sacramento em Minas Gerais. Então, como é que nós podemos entender isso apenas como experiência cultural, intelectual, científica, senão um sentimento de fé? Até porque esses cristãos não tinha metade da cultura que a gente tem, não tinha metade do conhecimento que a gente tem hoje disponível na internet, mas eles tinham uma fé robusta que desenvolveram no ardor do ideal. Por isso, amigos, para concluir, ao invés de entrarmos apenas na doutrina espírita, deixar a doutrina espírita entrar em nós. É a grande proposta que os espíritos falam. A ciência é importante, a confirmação, a imortalidade, a filosofia, mas de que vale tudo isso? Se essas coisas não nos tornam pessoas melhores, não nos faz criaturas mais caridosas, mais altruístas, mais compreensivas. Se isso de nada vale, se isso só são elementos de exibição, de ostentação, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou médium, viu? Como se isso fosse uma grande coisa. Quanto médium que é aí abobalhado, quanto médium que está escrevendo um monte de coisa, um monte de besteira, porque se você fala bobagem, se você desencarnar, você vai continuar falando bobagem na lei. E se você chegar perto de um médium que filtre o seu pensamento, esse médium vai escrever um monte de bobagem. Que a morte não muda ninguém. Mas o que muda é a evolução consciente. É quando o indivíduo se decide ser uma pessoa melhor a cada dia, melhorando-se até alcançar a plenitude. Por isso Jesus estabeleceu o primado do amor, porque o amor é um afeto na conceituação da psicologia. E o afeto está na base de todas as outras virtudes. Para ter fé, é necessário ter um afeto por aquela causa. Por isso que Jesus colocava o amor como síntese das outras expressões. Meditemos sobre isso. Porque a religião é esse convite de fora para dentro. Mas a nossa proposta é a religiosidade que deveremos desenvolver de dentro para fora. Muita paz.